Mais uma resolução das atividades de gramática. Vamos fazer a correção das atividades do dia 30 de março. Lembre-se que no dia 30 nós tivemos duas atividades. Nós vamos começar pela atividade 1. Primeira questão diz o seguinte: para não aborrecê-lo, a colocação do pronome oblíquo está correta em: para não aborrecê-lo, tive de sair de casa. Olha o meu pronome oblíquo aqui. Está correto? Nesse caso, a gramática me diz que sim. O verbo aborrecer está na sua forma infinitiva. Então, tanto eu poderia dizer para não o aborrecer, como posso dizer para não aborrecê-lo. Quando o verbo está na forma infinitiva, eu tanto posso ter a ênclise, pronome após o verbo, como eu poderia ter a próclise, pronome antes do verbo, para não o aborrecer. As duas formas estariam corretas. Então, o item A está correto. Quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. O pronome se está colocado de forma correta? Segundo a gramática, não é? O quando aqui é um fator de atração, é um advérbio. Os advérbios são fatores de atração. Então, neste caso, o se devia estar aqui, ó, junto do quando. O certo seria quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Então, o item incorreto é o item B. Vamos verificar as demais? Não me submeterei aos seus caprichos. O me aqui está correto antes do verbo, fator de próclise. Sim, não é? Eu tenho não. Não é uma palavra atrativa. As palavras negativas, elas são atrativas. Eles são chamados fatores de próclise, pronome antes do verbo. Ele me olhou algum tempo comovido. E o me aqui antes do verbo olhar está correto? Também sim, eu tenho ele, que é um outro pronome, que também é atrativo. Por isso, nós chamamos de fator de próclise. Está correto. Não a vi quando entrou. O azinho aqui antes do pronome ver está correto? Sim, eu tenho não, que é uma palavra atrativa. É um fator de próclise. Então, pronome antes do verbo. Está correto. Vamos à próxima. Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Pronome pessoal, o pronome do caso reto e os pronomes oblíquos. Este é um problema para mim resolver. Está correto o mim aqui? Vamos olhar para o verbo está na sua forma infinitiva. Quem conjuga verbo são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, nós, vós, ele, ela, não é isso? Então, aqui está errado. Entre eu e tu não há mais nada. Eu tenho aqui uma preposição. Após as preposições, eu não posso usar os pronomes pessoais do caso reto. Então, está errado. A questão deve ser resolvida por eu e você. O por aqui é preposição. Após preposição, eu não posso usar os pronomes pessoais do caso reto. O eu aqui é pronome pessoal no caso reto. Então, está errado. Para mim, viajar de avião é um suplício. E o mim aqui está correto? Sim, não tá, gente? Eu tenho aqui uma preposição. Após preposição, eu tenho que usar os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, está correto. Observe que o viajar aqui está iniciando uma outra oração, ele está separado por uma vírgula. Então, eu posso dizer que esse verbo não está sendo conjugado, ele está na sua forma infinitiva mesmo. Então, o item D é o correto. Vamos ver o item E. Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Quando voltei a si, e é da ideia de reciprocidade? Não é? Então, o correto seria quando voltei a mim. Esse si aqui está inadequado. Vamos para a próxima. Complete com os pronomes e indique a opção correta dentre as indicadas abaixo. De repente, deu-lhe um livro para ela ler. Está certo eu usar o ela aqui? Sim, não tá? Eu tenho o verbo na forma infinitiva, então pronome pessoal no caso reto. Por que eu usei o ela? Porque aqui atrás eu tenho um pronome oblíquo de terceira pessoa. Então, seria ela ou ele. De repente, deu um livro para mim. Está correto mim?
Sim, e se eu tenho preposição, após preposição, eu tenho que usar pronomes oblíquos. Nada mais há entre mim e você. Está correto mim aqui? Sim, eu tenho preposição, após preposição, pronome do caso oblíquo. Sempre houve entendimento entre mim e ti, mesma questãozinha, o mim também está correto, eu tenho uma preposição, após preposição, pronomes do caso oblíquo. José, espere, vou com você. Vou com você ou vou contigo, ambas as formas estão corretas. Qual é o item que completa aqui nossas lacunas? Ela, me, com você. Item C. Ok, gente? Se tiver certinho aí, vocês podem marcar o certo na questão de vocês. Vamos agora para a correção das atividades do dia 30. Atividade 2. Primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. Vamos falar de próclise, ênclise e mesóclise. Você não devia calar-se. Está certo o uso do se aqui após o verbo calar? Sim, não é? O verbo calar está na forma infinitiva. O verbo na forma infinitiva, o pronome pode vir antes ou após ele. Eu posso ter próclise, se ele vier aqui, e tem o ênclise, ele vindo aqui na frente. As duas formas estão corretas. Você não devia se calar ou você não devia calar-se. Está correto. Não lhe darei qualquer informação. Está certo, li aqui? Sim, eu tenho não, palavra atrativa. Então, após a palavra atrativa, o pronome. O filho não o atendeu. Está certinho o aqui? Sim, não é? Se eu tenho a palavra atrativa aqui, então está correto. Se apresentar-lhe os pêsames, faça-o discretamente. Está correto se o li aqui? Não, gente. Por quê? Porque eu tenho o pronome se aqui, ó. E pronome também é palavra atrativa. Um puxa o outro para junto de si, ok? Aí você vai dizer assim para mim, mas Isabel, o verbo está na forma infinitiva. Você não diz quando o verbo está na forma infinitiva, pode ser antes ou depois? Se eu tiver uma palavra atrativa, sim. Se for uma palavra negativa, atrativa. Mas nesse caso, não é uma palavra negativa, é apenas uma palavra atrativa, que é o se. Então, obrigatoriamente, ele vem para antes, ok? Ninguém quer aconselhá-lo. Está certo? O pronome no finalzinho aqui, a nossa ênclise, sim, não é? Eu não tenho palavra atrativa aqui, ó, antes do verbo. Então, verbo não é palavra atrativa, verbo não é um fator de próclise. Então, está correto aqui. Vamos para o próximo exercício. O partido X dedica-se a essa atividade mais do que nunca. Ocorre que ainda está longe do desejado, seja por falta de vontade, de vocação ou de capacidade do partido. Entre outras razões, é por esse motivo que o dólar sobe. Na primeira oração ocorre uma palavra, um pronome que permite concluir que o trecho acima não é o início do texto de Fernando Rodrigues. Quem é a primeira oração? O partido X dedica-se a essa atividade mais do que nunca. Qual é o pronome que está aqui? É o pronome essa, ok? Ele diz qual é essa palavra, é o essa. E por que essa ocorrência permite tal conclusão? Porque o pronome essa ele é usado quando nós queremos indicar passado ou quando nós queremos indicar que se refere a algo que já foi dito anteriormente. Por isso que ele é a nossa palavrinha aqui, que nos leva a permitir que este trecho não é o início do texto do Fernando Rodrigues. Terceira questão. O uso do pronome ato no início das frases é destacado por um poeta e um gramático dos textos abaixo. Aí nós temos os dois textos aqui, ó. Primeiro do Oswaldo de Andrade. Dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Observem que ele começa aqui a oração com o pronome, ok? Iniciar a frase com o pronome átomo só é lícito na conversação familiar, despreocupada ou na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens.
Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, eles condenam as regras no momento nenhum. Eles dizem que tem um momento adequado para usá-las, não é? Acredito que apenas os esclarecidos sabem as regras? Também não. Eles falam mulato, branco, negro, aluno, professor. Então, todo mundo sabe das regras. Criticam a presença de regras na gramática? Também não fazem crítica. Eles estão apenas comentando sobre elas. Afirmam que não há regras para o uso de pronomes? Também não. Eles dizem que o pronome ato é lícito na conversação familiar, despreocupado, não é? Quando eu quero começar uma conversa, então não vou me preocupar se eu coloco o pronome antes ou depois. Então, sobrou o quê? Relativizam essa regra. Eles dizem que dependendo do ato de comunicação, vai depender de cada falante usar antes ou depois. Se for no ato de comunicação, uma fala, ok? Desprovida de regras, uma linguagem coloquial. Vamos agora Chegamos ao fim da nossa atividade, então, obrigada e até a próxima.